Garanto-lhes que, por maiores que sejam os apelos, por maiores que sejam os apelos à unidade nacional, ao consenso nacional, à coesão nacional, e nós estamos disponíveis para tudo isso, isso nunca apagará a necessidade de apurar as responsabilidades. Mas deixem-me dizer que aquilo que verdadeiramente está em jogo nesta altura em Portugal é a necessidade de mudar a liderança do país. Nenhum quadro macroeconómico de ajustamento será cumprido, nenhum objetivo relevante para Portugal será atingido se não mudarmos a liderança política em Portugal. Aqueles que hoje nos governam não são capazes de executar e de cumprir um quadro de compromisso. Nenhum quadro de compromisso. Se fossem, não era preciso, como pelos vistos foi, no espaço de um ano, ter 4 versões do Programa de Estabilidade e Crescimento. Se nós tivéssemos um governo que respeitasse aquilo que acorda, que executasse aquilo a que se compromete, Portugal não tinha precisado de pedir ajuda. Portugal estaria, no próximo ano, a registar um superávit primário nas suas contas públicas. O problema está em que aqueles que nos governam, a liderança que nos governa, não é efetiva, não entrega o resultado, não responde por aquilo a que se compromete. Ora, nós não podemos, nos próximos 4 anos, arriscar a ser governados nos mesmos termos. Porque não é o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, nem o Fundo Monetário Internacional que irão governar em Portugal. Seremos nós, portugueses, a governar. Se nós não formos capazes de responder por aquilo a que nos comprometermos, em troca do apoio financeiro que nos vai ser dado, não demorará um ano, como no caso da Grécia, para se falar em reestruturação da dívida. Estaremos em outubro ou novembro a falar em reestruturação da dívida e nós não queremos isso para Portugal. O que nós queremos é cumprir aquilo que vier a ser acordado. Portanto, que ninguém tenha dúvidas. Para que Portugal possa cumprir, nós temos de ter uma liderança que seja efetiva, que acredite na necessidade de chegar a um compromisso pelo qual se possa bater todos os dias até que o resultado seja alcançado. Em segundo lugar, porque sem isso não há confiança. Um governo que dialoga, que faz compromissos, mas que no fim do dia não entrega o resultado, não mostra aquilo por que se bateu, não diz, foi isto a que nos comprometemos, ora aqui está isto que cumprimos. Um governo que não cumpre é um governo que não gera confiança. E nós precisamos, em Portugal, nos próximos anos, de uma liderança que cumpra e que possa gerar confiança. Confiança para que os mercados voltem a acreditar em Portugal. Confiança para que os empresários, os empreendedores, voltem a acreditar em Portugal. Confiança para que as instituições da sociedade civil saibam com aquilo que contam e não estejam sempre de pé atrás com aquilo que o Estado lhes quer fazer e com o tapete que lhes quer puxar. Confiança para que os portugueses saibam que os impostos que estão a pagar,
que os sacrifícios que vão fazer vão valer a pena e que nos vão tirar da situação em que nós estamos. Sem essa confiança, quem é que dá o litro todos os dias? Quem é que acredita? Quem é que se empenha? Ninguém. Sem essa confiança, nós voltaremos ao mesmo, a fazer batota, a enganar as finanças, dentro do próprio governo, a enganar as finanças. As instituições, aquelas que fornecem serviços ao Estado e sabem que o Estado não lhes paga e que têm de ir à banca pedir empréstimos pelos quais pagam spreads cada vez mais elevados. Têm custos cada vez mais elevados. Têm de enfrentar, onerando os serviços que o próprio Estado depois vai ter de pagar. É este o Estado, é esta a visão de futuro que nós queremos para Portugal? Uma sociedade de batota, em que as empresas que vendem serviços fornecem o Estado e levam os seus preços para cobrir os prejuízos que o Estado lhes impõe? Em que as empresas que foram privatizadas empregam os amigos dos governantes, a quem depois podem dar indemnizações importantes que ninguém honesto na vida, como qualquer dos senhores que aqui está, ou eu, ganhará em toda a sua vida a trabalhar honestamente? Só pode haver confiança com um compromisso pelo qual nos possamos bater, mas também se houver transparência e ética. Recordo-me bem, há quase um ano, quando ajudámos o Governo a preparar a revisão, a primeira grande revisão do Programa de Estabilidade e Crescimento. Na altura, o Governo estava preocupado em arranjar mais receita para que pudesse, até ao final do ano, dizer que baixava o déficit em mais um ponto. E nós, na altura, dissemos: se o Estado, para evitar a ruptura financeira, precisa de aumentar os impostos, tem de dar o exemplo e tem de cortar na despesa também. Quanto é que o Sr. Ministro das Finanças espera obter do aumento das taxas de imposto? Cerca de 1.000 milhões de euros. Foi a resposta do Governo. E nós dissemos: então é importante que o Estado se comprometa também a cortar o equivalente do lado da despesa do Estado. E foi assim que nós acordámos que o Estado ia poder arrecadar em impostos mais 1.000 milhões de euros, mas que ia também poder poupar mais 1.000 milhões de euros. E entre essas havia uma medida simbólica, extremamente simbólica, que foi exigência do PSD e que foi exigência minha. A de que os titulares de cargos públicos vissem reduzidos os seus rendimentos em 5%. Não porque os políticos ou os titulares de cargos políticos e públicos ganhassem muito, mas porque deviam dar o exemplo numa altura em que estavam a pedir mais sacrifícios à sociedade portuguesa. No dia em que isto foi publicitado e em que o Primeiro-Ministro falava, no briefing a seguir ao Conselho de Ministros, que divulgou este acordo, o Primeiro-Ministro disse: não acredito neste tipo de soluções. Eu não vejo qual é o significado de estar a dizer que vamos cortar 5% nos salários dos políticos. Porque os políticos não ganham muito. Isto é uma medida meramente simbólica e populista. Mas que não seja por isso que não seja adotada. Se o PSD exige, nós não concordamos, mas nós vamos aceitá-lo. Um ano depois, o Governo reage relativamente à austeridade que o Estado deve fazer da mesma maneira que reagiu há um ano atrás a propósito do corte simbólico dos 5% nos salários dos políticos. Continua a achar
que não vale a pena. Mas vale. Porque a verdade é que, quando nós assumimos que devemos dar o exemplo, isso tem um efeito multiplicador muito importante em toda a sociedade. Eu não sei quantos ministros precisam de carro como motorista. Para eles próprios, para os seus secretários de Estado, para os seus adjuntos, para os seus assessores, para os assessores dos adjuntos. A verdade é que no dia em que todos eles dispensarem as altas gamas em que andam e tiverem carros mais acessíveis, aqueles que estão abaixo deles perceberão que ainda têm de fazer mais sacrifícios. E os que estão abaixo desses, nos institutos públicos, nas fundações públicas, nos serviços do Estado, perceberão que se o que está em cima na hierarquia é mais frugal, percebe que não pode andar a gastar o dinheiro do sacrifício dos cidadãos sem ter um assomo de consciência, nesse dia esses também vão gastar menos, vão poupar mais e vão fazer melhor com menos. E é isso que vale na nossa sociedade. Esse é o poder do exemplo. Esse é o poder do exemplo. E quem é que pode dar exemplo? A liderança. A liderança. A liderança do governo, a liderança das empresas, a liderança das universidades, a liderança das organizações da sociedade civil, a liderança ao nível de todas as instituições. É a liderança que dá o exemplo. E o que nós temos hoje é uma liderança que dá o exemplo errado. E se queremos dar o exemplo